rio Hawkesbury está localizado a noroeste de Sydney, na Austrália, e abriga a segunda maior pesca costeira comercial de camarão, ostras e peixes no estado de Nova Gales do Sul. Circundando a região metropolitana de Sydney, o rio é visitado regularmente por pescadores em busca de frutos do mar, com redes vasculhando as águas na esperança de uma grande pescaria. No entanto, em agosto de 1994, uma tripulação capturou mais do que esperava, pois das profundezas do rio, eles trouxeram à superfície um dos maiores mistérios da Austrália. Na quinta-feira, dia 11 de agosto de 1994, a equipe do barco The Lady Marion começou seu dia de trabalho como qualquer outro, navegando calmamente pelo rio Hawkesbury, lançando suas redes de pesca. Por volta do meio-dia, o líder da embarcação, Mark Patterson, e sua equipe arrastavam suas redes de volta ao convés, quando notaram que uma grande estrutura de aço enferrujado, cheia de sacolas plásticas, estava presa em seu equipamento. À primeira vista, a tripulação notou que uma das sacolas tinha um pequeno osso saindo dela e consideraram que poderia ser a carcaça de um animal. Quando olharam mais de perto, no entanto, notaram ainda mais restos esqueléticos presos à armação e logo perceberam que aquilo era muito mais sinistro do que pensavam. A estrutura de aço em si tinha uma forma incomum e ninguém tinha visto algo parecido antes. O esqueleto estava claramente amarrado a ela, de maneira semelhante à crucificação. Mark imediatamente chamou a polícia de Broken Bay Water, que escoltou o barco de volta à costa para examinar o achado, e rapidamente foi confirmado como sendo de um ser humano do sexo masculino. Embora as circunstâncias de como essa pessoa acabou no rio fossem desconhecidas, estava claro para todos na época que este homem, no crucifixo, tinha sido vítima de um assassinato deliberado e meticuloso. Uma investigação logo começou para descobrir a identidade da vítima e o que poderia ter levado à sua morte. Cientistas do Instituto de Medicina Forense de Glebe estimaram que o corpo e a estrutura de aço ficaram submersos por mais ou menos 1 ano e meio antes de serem descobertos. A causa da morte do indivíduo foi determinada como traumatismo craniano, provocado por um objeto contundente, sugerindo que ele estava morto ou, pelo menos, gravemente ferido antes de afundar no leito do rio. A descrição da vítima foi difícil de determinar no início, pois seu corpo havia se decomposto tão significativamente que as impressões digitais e os traços faciais haviam erodido. Acreditava-se que ele era caucasiano, de ascendência mediterrânea ou do leste europeu, possivelmente italiano ou austríaco, medindo cerca de 1,75 m de altura e com a idade entre 21 e 46 anos. O seu cabelo era castanho escuro e ele tinha dentes perfeitos, sem obturações, mas um deles provavelmente foi extraído em sua juventude. O homem não tinha pertences pessoais, além de um maço de cigarros e um isqueiro, e suas roupas eram de marcas populares, muito comuns na Austrália. Uma reconstrução facial foi feita com base na estrutura óssea do corpo, e as imagens foram liberadas para TVs e jornais, na esperança de que alguém o reconhecesse. Usando o crânio da vítima, os cientistas conseguiram criar um modelo físico de como eles acreditavam que o homem se parecia, e mais tarde criaram uma composição digital em 3D com base nessa estimativa. Com a perícia forense completamente no escuro sobre a identidade do homem, ele foi catalogado no necrotério com a descrição: resto humano desconhecido, E49293, mas a imprensa logo o batizou de Hackman, ou Homem do Hack, devido à maneira em que foi encontrado, anexado ao crucifixo de aço, que mais parecia uma estrutura de prateleira de metal, ou seja, um hack.
O chamado crucifixo tinha 1,82 m de altura. Sua base era feita de metal, no qual alguém havia soldado 2 barras cilíndricas de metal leve, como um móvel tubular. Entre as barras, 2 pedaços de hastes de reforço foram presos e dobrados sobre o corpo do homem. Fios, arames e cordas foram enrolados firmemente ao redor do torso, pulsos e pescoço para garantir que o corpo se mantivesse preso à armação, enquanto sacolas plásticas foram espalhadas em diferentes partes do crucifixo improvisado. O que tornou essa descoberta ainda mais assustadora foi o fato que, depois de analisar a engenhoca, os investigadores estavam confiantes de que o crucifixo foi feito sob medida para aquela vítima. A estrutura se encaixava perfeitamente na envergadura do homem. Outra coisa é que ela era muito pesada para que uma única pessoa a levasse para o rio, o que sugeria que mais de uma pessoa estava envolvida na morte do Hackman. Outra imagem do suposto hack surgiu na mídia na época, embora não esteja claro se este é ou não o próprio dispositivo ou um objeto não relacionado confundido com ele. Com a tecnologia de DNA ainda em seus primeiros anos, a polícia lutou para avançar na investigação e descobrir quem era esse homem misterioso, e confiou apenas em testemunhas que se apresentaram e que acreditavam ter reconhecido a reconstrução facial na mídia. Uma recompensa de $100 mil foi oferecida a qualquer pessoa que pudesse identificar com precisão o Hackman, mas nenhuma informação confiável foi recebida. Sem relatórios de pessoas desaparecidas que correspondessem à descrição, ninguém sabia quem era este homem, ou aqueles que sabiam permaneceram calados de propósito. A polícia inicialmente especulou que o crime tenha sido obra de uma gangue ou cartel de drogas, acreditando que talvez a maneira pela qual o Hackman foi morto fosse para enviar uma mensagem para outros desafetos. Eles também chegaram a considerar o crime como ligado a um possível culto satânico, com o símbolo do crucifixo inclinando-se fortemente para a ideia de uma perseguição religiosa. Havia uma série de cultos religiosos operando em Nova Gales do Sul em meados dos anos 90, e todos foram investigados anteriormente e em várias ocasiões por crimes que iam de abuso de menores a rituais violentos, embora não houvesse evidências concretas para sugerir que este era o trabalho de um grupo religioso. Com o passar do tempo, muitas pistas diferentes foram fornecidas pelo público e a polícia passou a investigar vários casos de pessoas desaparecidas que, por um motivo ou outro, não foram relatados à polícia. O primeiro caso foi de um traficante de drogas condenado, chamado Joe Beviani. Ele nasceu em 1963 e desapareceu no subúrbio de Sydney em dezembro de 1993. Joe se encaixava com as características do Hackman. Ele tinha a idade certa, tinha cabelos escuros, tinha ascendência mediterrânea e media aproximadamente 1,70 m de altura. Ele também se parecia com a reconstrução facial e a polícia examinou essa pista mais a fundo, porém não conseguiram rastrear os registros dentários de Joe, o que significava que eles tinham que recorrer a amostras de DNA para confirmação. Infelizmente, essas amostras não combinavam com o Hackman, então a polícia continuou procurando outras pistas em potencial. Outra possível combinação foi do empresário grego Peter Mitris, que foi visto pela última vez em King's Cross, em abril de 1991. A polícia recebeu anteriormente informações de que Peter havia sido morto e o seu corpo jogado no oceano perto de Sydney. O único problema desta vez é que Peter media 1,82 m de altura, sendo muito mais alto que o Hackman. A irmã dele também disse que os dentes de Peter eram tortos e ele tinha várias obturações. Além do mais, não se parecia em nada com a reconstrução facial. Outras pessoas acreditavam que o corpo poderia ser de Christopher Dale Flannery, conhecido como Mr. Rentokil. Christopher foi acusado de vários crimes de morte na Austrália, principalmente de pessoas muito influentes da época, como um advogado, o dono de um bordel e um detetive disfarçado do esquadrão de drogas de Sydney.
Christopher seria uma espécie de assassino de aluguel. Depois de escapar de várias condenações e ser absolvido várias vezes, Christopher, que tinha conexões profundas com o crime organizado na Austrália, simplesmente desapareceu em circunstâncias misteriosas e suspeitas. Acontece que em 9 de maio de 1985, depois de sobreviver a uma tentativa de homicídio contra ele e sua família, Christopher recebeu o telefonema de George Freeman, um dos maiores traficantes da Austrália na época, onde pedia uma reunião particular. O homem já tinha trabalhado anteriormente como guarda-costas de George. Como o carro de Christopher não dava partida ao sair para o encontro, ele entrou em contato com George, que sugeriu que ele pegasse um táxi. Ele fez isso, e depois de sair de sua residência, nunca mais foi visto. Muitos acreditam que Christopher foi assassinado antes, durante ou depois da reunião com George Freeman, e depois de acumular muitos inimigos ao longo dos anos, é fácil ver como se pode chegar a essa conclusão. Como um homem não identificado foi encontrado no que parecia ser um crime de gangue, conexões foram rapidamente feitas ligando Christopher ao Hackman. Infelizmente, o mistério permaneceu sem solução quando os registros dentários provaram que os dois homens não eram compatíveis e a busca pelo Hackman continuou. A atenção então se voltou para Stephen Bryan, que na época de seu desaparecimento disse a seus amigos James e Christine que passaria o Natal com eles em Tucabia, Nova Gales do Sul. Infelizmente, ele nunca apareceu e a polícia suspeita que o homem poderia estar envolvido em um incidente relacionado a uma gangue que levou à sua morte. Mas ele também, após análises de DNA, foi descartado. A última possibilidade era que os restos fossem de um viciado em jogos de azar, chamado Max Tanchevsky, cuja sua parceira o viu pela última vez em janeiro de 1993, em Newton, Sydney. No momento de seu desaparecimento, Max estava com $1.800 em dinheiro, o que não era incomum. Ele, supostamente, costumava viajar para Gold Coast regularmente para fazer jogos em cassinos, mas sempre voltava para casa alguns dias depois, independentemente do sucesso de suas saídas. Em janeiro de 1993, porém, Max nunca voltou. Num primeiro momento, o exame de DNA foi incapaz de provar definitivamente que Max era o Hackman. A polícia continuou a procurar respostas, mas nenhuma pista relevante foi encontrada. O Hackman permaneceu no necrotério de Glebe por 20 anos, esperando o dia que fosse identificado. Então, 24 anos depois, ele finalmente foi. Após anos de desenvolvimento na tecnologia de DNA, a identidade do Hackman foi revelada em agosto de 2018 e descobriu-se que uma suposição anterior sobre um dos homens investigados estava correta. O legista estadual de Nova Gales do Sul comprovou oficialmente que os restos mortais misteriosos pertenciam sim a Max Tanchevsky, de 37 anos, o apostador inveterado que desapareceu durante uma viagem a Gold Coast. Pouco se sabe sobre Max antes de seu desaparecimento, e não existem evidências que sugiram que ele tinha algum tipo de conexão com o submundo do crime na Austrália. O homem era conhecido por ter algumas dívidas devido ao seu vício em jogos de azar, mas a soma exata é desconhecida. Tudo o que se sabe é que Max retirou $1.800 de suas contas no dia em que desapareceu, presumivelmente para usar em seus empreendimentos na Gold Coast, e é provável que o dinheiro tenha sido perdido ou roubado até o fatídico dia em que foi encontrado no crucifixo. Neste sentido, parece que pouca progressão foi feita para descobrir o que aconteceu com Max, com a polícia ainda teorizando sobre isso até hoje. Ninguém sabe como ele acabou no rio Hawkesbury. Uma linha de investigação afirma que a maneira como ele foi morto e crucificado sugere que Max pode ter sido realmente vítima do cartel de drogas, assim como a polícia inicialmente considerou quando o corpo foi descoberto pela primeira vez. Alguns acreditam que, sendo um viciado em jogos de azar e cheio de dívidas, Max poderia estar devendo dinheiro às pessoas erradas, e depois de não pagar essas dívidas, ele pode ter sido morto e seus assassinos queriam transformá-lo em um exemplo, para que ninguém cometesse o mesmo erro.
Infelizmente, nenhuma evidência respalda essas alegações e nenhuma informação adicional veio à tona sobre o que realmente aconteceu. O desenrolar dos acontecimentos até sua morte permanece um mistério até hoje. A morte de Max Stanchevsky é certamente um caso trágico, e é difícil dizer se algum desenvolvimento futuro aparecerá e fornecerá mais clareza sobre o que aconteceu com ele, a menos que alguém apresente informações verificáveis. O trágico destino de Max provavelmente permanecerá um mistério para sempre, e a Austrália sempre se perguntará quem o assassinou de uma forma tão macabra. Embora essa parte do enigma permaneça incompleta, pelo menos por enquanto, podemos dizer que o Hackman finalmente teve sua identidade revelada e não será apenas rotulado por um número ou apelido. Em vez disso, ele pode ser legitimamente lembrado como Max Stanchevsky, de Newton, Sydney, e pode, finalmente, descansar em paz. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!